Olá, meus irmãos, que a paz esteja com todos. Me chamo Jéssica, sou da congregação Mãos que Servem. Vim compartilhar com vocês os ensinos que estou tendo com o Espírito Santo. Não sou dona da verdade, mas sou como João Batista, preparando o caminho do Senhor, pois o seu reino está próximo. Há muito tempo ele já está dando revelações de que a sua chegada está próxima. Vim compartilhar com vocês o verdadeiro evangelho, para que todos saibam que não vim a mão de ninguém terreno, mas sim do Senhor. Amados irmãos, sou a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, arrependei-vos, porque o reino está próximo. Então eu não vim mostrar minha sabedoria, nem tampouco dizer que sou dona da verdade, mas ser como um instrumento nas mãos daquele que me chamou para fazer essa obra. Mostrar a verdade do Evangelho, clamando pelo arrependimento, pois o reino dos céus está próximo. Então convido a você que venha e preste atenção na mensagem, para que sejas purificado, santificado e salvo pelo Espírito Santo. Amado irmão, você sabe o que é o reino do céu? O que te dá certeza disso? Muitos são os ensinos, mas poucos são os princípios. Ler, analisar, observar, entender e praticar. Esses são os primeiros 5 princípios para entrar no reino. Quando você lê a palavra, o Espírito Santo se aproxima. Quando você analisa, ele te inspira. Quando você observa, ele te toca. Mas quando você entende e passa a praticar aquilo que você entendeu, ele passa a viver dentro de você, te levando às experiências a quais você nunca imaginou passar. Quando você lê, mesmo sem muitas vezes ter o discernimento, você entende o que o mestre diz e ensina, porque você passa a analisar suas atitudes pessoais para com o mundo em geral. E se você reparar bem, além de fazer o contrário, você passa a viver em um sistema qual ele manda todos sair. Se procurar ver em todo o capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, do versículo 29, tudo é ensino de como colocar o reino de Deus de dentro de você para fora. Exatamente como ele disse, que o reino está dentro de nós. Fala sobre feliz aquele que vive conforme o reino em Mateus 5, no capítulo 1 ao 12. Sobre os que vivem no Espírito e não um sistema religioso. E se você perceber, ele não criou uma religião, e sim uma forma de vida, ao qual era o desejo do Pai desde a fundação do mundo, perdido por Adão. Ele ensina de acordo com o reino. No capítulo 5, versículo 21 ao capítulo 6, no versículo 8. Se você perceber, são formas espirituais, os quais só os que aceitam viver assim experimentam. E as pessoas, na maioria das vezes, o aceitam como seu senhor, mas por impulso, por emoção, por medo do que irão falar se ele falar não. Sendo assim, não faz o que ele ensina, mas pratica conforme a vontade do seu próprio coração, em entendimento sobre o que é ser cristão, tornando assim seu entendimento uma forma religiosa de viver, e não uma vida espiritual em comunhão com Deus. A religião, ela se inicia no templo, e quando você sai dela, você se sente maravilhado ao terminar dizendo para você mesmo: missão cumprida, ou hoje não foi bom. Mas aquele estado de espírito a qual havia sentido durante os ensinos e disciplina, ao sair, logo em uma discussão você perde aquele fervor. Mesmo que diga que está naquela crença, seu espírito se esvazia, te deixando ainda mais confuso do que liberto. Agora, quando você vive em comunhão com Deus, seu espírito queima. Você clama por misericórdia todos os dias, principalmente após uma discussão, pois algo queima dentro de você em um fervor que só quem vive com ele sabe como explicar. Viver diariamente com ele é muito diferente do que tentar explicá-lo em uma noite de culto.
Note com você mesmo. Você vai no culto buscar algo que muitas vezes você não tem nem ideia se está fazendo correto. Apenas repete o que os outros fazem, pois entende que aquela é a maneira correta. Vai muitas vezes para cumprir uma disciplina, a qual será cobrado se não comparecer. E não um momento de reflexão, de luta pelos seus objetivos, sua família, estar em união com todos em direção ao mesmo caminho, um único caminho. Se você observar com você mesmo, o pregador pede para você orar 2 a 3 vezes no culto, mas você não tem o que falar, apenas repete o que havia dito ou o que o seu irmão do lado disse. Muitas vezes você faz um esforço, mas se confunde no que está dizendo, pois seus ouvidos atrapalham o seu raciocínio. Agora, quando você tem uma comunhão sincera com Deus a sós, muitas vezes você não quer mais parar de falar e ouvi-lo, pois aquela conversa está tão preciosa para você que você não quer mais fazer mais nada. E as horas passam e você pensa que passou apenas 10 minutos e na verdade se passou horas. Faz um teste e comprove você mesmo, mas seja sincero, sem mentir nem trocar uma vírgula do que sente. Se está magoado, diga cada detalhe. Se está com raiva, diga tudo em voz alta. E você verá, será tocado por Deus e sentirá sua presença, que é uma chave que irá virar no seu espírito. Eu chamo de despertar de consciência, e ele irá se comunicar com você. Deus não se comunica de qualquer maneira, por isso muitas vezes você não o escuta. Existem algumas situações a qual Jesus mesmo diz: não pedi que fizesse holocaustos, mas que tenha misericórdia. Isso está em Mateus, no capítulo 9, versículo 13, falando para os publicanos. Depois ele repete no versículo 12, no 7, dando um ensino para os fariseus, quando disse: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não os holocaustos. Aqui está nítido que ele diz: ei, nada me adianta você fazer as obras com poder a qual o Pai lhe concede, para fazer maravilhas, expulsar demônios em meu nome, curar enfermos, mostrar o quanto é usado por mim, se você não tem compaixão e empatia por aquele que pede socorro na alma, se você não se importa com as dores que ele sente. Por isso eu entendo que quando ele diz que muitos irão dizer: Senhor, Senhor, então não me fiz tais coisas, e ele vai dizer que não o conhece, que se afaste dele o homem que pratica iniquidade. Ou seja, não adianta nada ter a unção se o coração está podre. Não adianta nada ter a unção se pensa coisas ruins do próximo, se faz maldade na sua mente. Reino não é demonstrar a quantidade de ofertas que coloca no altar, nem quantas horas fica cantando. Não é ficar se exibindo com os dons espirituais e se exaltando porque o seu irmão ainda não o tem. Reino é a manifestação em conjunto da essência do caráter e do poder de Deus fluindo através da sua glória e unção no corpo físico. Então você passa a observar os dias de hoje. Poucos são os que podem chamar servos de Deus, e muitos tão poucos filhos, pois eles se deleitam em fazer maravilhas, em derrubar pessoas, dizendo ser demônios, em fazer lutas com demônios para impressionar as pessoas pelo poder e unção que está sobre ele. Chegam muitas vezes a brigar por lugares de liderança no templo, ou ficam tristes por não receberem tais dons. Humilham uns aos outros por terem sabedoria. Mas eu te pergunto, cadê o ensino que Jesus ensinou? Quando ele disse em Mateus, no capítulo 5 ao 7, de como ser um servo, um filho, de como se comportar, até mesmo em um momento de milagre. Ele diz à mulher: não é lícito que dê o alimento dos filhos aos cachorros. Aí ele falava sobre o seu dom, sua unção. E as pessoas que se dizem servo ficam competindo quem é o melhor, mas não praticam o reino. Com essa falta de
humildade, essa falta de empatia para com o outro. Ele diz que é uma pérola o que tens. Como pode ficar bravo ou exaltar se aquilo te torna inimigo do teu irmão? Se faz isso em terra, acha mesmo que irá subir? Jesus, até mesmo em sua tentação no deserto, ele ensina: filho não precisa provar que é filho, pois sabe de onde vem e sabe para onde vai, desde que cumpra a vontade do Pai somente, sem precisar fazer coisas estrondosas. Tanto que até mesmo em seus milagres ele dizia: vai e não fale para ninguém o que viu, pois isso diz: o menor na terra será o maior no céu, porque ele se fez menor na terra, ele sendo maior no céu. Servo é para cumprir o que lhe foi ordenado, e não para competir qual é o melhor nas suas atividades. Viver o reino é andar em conjunto para um único fim, e não um plano de carreira ao qual quem trabalhar mais será recompensado e terá um domínio sobre tudo. Os fariseus faziam o que Moisés dizia, os publicanos o que eram lei, porém não sentiam o sentimento de misericórdia sobre aqueles que o cobravam. E assim é o século de hoje. Os fariseus desse século estão mais servindo ao Deus dinheiro, a fama por ter glória, em ter bens, se exibir com dom, o qual era para batalha espiritual, fazem ringue de luta para divertir os curiosos. Esse dom era para libertar a alma perdida e levá-la ao arrependimento, e não para fazê-la de exemplo, de marionete sem vida para os que chegam. Vocês, meus irmãos, muitos que pregam mais respeito pelos dons e pelo evangelho, vocês não ensinam o que é reino, não se preocupam que estão levando aquelas almas tão preciosas para Deus ao inferno, pois se ensinarem teriam mais respeito com as coisas tão preciosas que o Pai lhe concedeu. Se arrependam enquanto não é ceifada a sua vida, e nem é o dia do juízo. Então, meu amado, quando você entende o que é reino, é algo simples, porém doloroso para se viver. Não doloroso para sentir dor física, mas por entender em seu espírito que andas totalmente errado e que precisa correndo se arrepender pela tamanha dor que causou a Deus. Você renuncia tudo aquilo que te afasta de Deus e passa a buscá-lo intensamente, pois você entendeu sua vontade. Em seu espírito foi virada uma chave, a qual eu chamo de despertar de consciência, e passa a entender os ensinamentos, os desejos, os sentimentos pessoais de Deus para a sua vida. Você consegue nitidamente ver o que é reino e o que não é. Por isso Jesus diz: pega sua cruz e siga-me. Aqui é bem claro que ele diz: ei, você só viverá a sua vida que Deus deseja para você se você renunciar tudo de errado que tens feito até hoje e buscar pelo reino e misericórdia diária, pois a graça eu te concedo, para que tenhas comunhão com meu Pai. Algumas pessoas são tão duras de alma que precisam de uma nova forma de consciência despertada pelo Espírito. Isso só quem faz é Jesus. Quando ele te toca no seu interior, ele te pega de uma maneira que não adianta fugir para lado nenhum, pois ele fala no seu espírito como um leão que ruge na selva. Sendo assim, quando você se rende de todo o seu ser, pois foi pego pelo poder do rugido na sua alma, nosso Pai passa a se comunicar com você de uma forma a qual você buscou nos templos, mas nunca conseguiu ouvi-lo. Então, por você se comunicar com ele, pode sentir em seu espírito o quanto você é especial para ele. E você, por amor a ele, você passa a praticar tudo aquilo que Jesus ensina e vive conforme o desejo do coração de Deus. Não como uma obrigação, mas como um temor de filho de não querer magoá-lo novamente. Com isso eu encerro essa mensagem com oração. Feche seus olhos. Pai Santo, te agradeço pela tua palavra, pois é através dela que podemos entender o que desejas de nós. Te glorifico, pois é bendito em tudo o que fazes, e compreendo que o que deseja de nós não é humilhação para que nos ofenda, mas que seja o ensino de como que é o reino e de como desejas que eu e meus irmãos viva.
Pai, que teu santo e precioso Espírito possa ter tocado nesse espírito e restaurado essa alma que ouviu essa mensagem, que ela possa ter esse encontro contigo, ao qual eu treino, e meus irmãos, os quais o Senhor tem levantado nesses dias. Pai querido, que ele venha ter experiência de como é viver em comunhão com você, que ele entenda o valor que é iniciar os princípios de como entrar no reino, ler, analisar, observar, entender e praticar. Que ela possa ter um entendimento e venha despertar do sono profundo, a qual foi colocado sobre as suas ovelhas antes da tua colheita, e possa se tornar seus filhos, em nome de Jesus.